Olá, pessoal. Como vocês estão? Boa tarde. Como que tá o dia aí? Uma quinta-feira, né? Véspera de feriado. Espero que vocês estejam bem. E eu aqui com meus vídeos, dando continuidade das coisas que eu vivi na infância. Eu quero te dizer que o que eu vivi são coisas reais, tá? Não tem nada fictício aqui, mas eu creio que são coisas que muita gente está vivendo. Você que está me assistindo, com certeza já viveu muita coisa que eu estou contando aqui e que eu ainda irei contar. Eu tirei essa semana para falar um pouco da minha vida, da minha infância, como eu vivia, como era a sociedade na época, como eram os valores e algumas coisas eu falo de acordo com a minha ótica, tá? Mas quase tudo, na verdade, né, foram coisas que eu vivi. Mas existe também o meu ponto de vista, né, de como que eu percebi as coisas na minha época, né? Porque eu estava na década de 70. No final da década de 70, eu era uma criança ainda. Mas eu era uma criança que já estava começando a entender o que é que estava acontecendo ao meu redor, né? O que é que estava acontecendo com minha família, como eram as pessoas. A gente pensa que criança não entende nada, não vê nada, né? Essa década de 70 era uma década, como eu já falei no vídeo passado, que os adultos não deixavam as crianças se expressar. Isso não acontecia apenas na minha casa, né? Isso era uma coisa que acontecia em todas as famílias brasileiras. Eu não sei se acontecia nas outras famílias do exterior, né? Porque tinha países que era mais desenvolvido culturalmente do que o Brasil nessa época, né? Mas era uma época que criança não tinha direito de opinar a roupa que ia vestir, para onde ia, porque os pais eles eram muito repressores, porque eles foram criados também numa sociedade que era repressora. Então o que eles faziam? Eles reproduziam o comportamento. E essas crianças, quando cresciam, criavam seus filhos assim também, né? Quando se tornavam adultos, reproduziam. Você vê que comportamento é uma coisa que você também pode reproduzir, ou você pode também não querer reproduzir, né? Mas na minha casa era assim, as crianças não opinavam, não tinha vez, não se metia na conversa dos adultos, né? Era considerado falta de educação. Se a criança soubesse que o adulto estava mentindo naquela conversa, ela não poderia dizer assim, ó, você está mentindo, porque depois ela podia apanhar, ela podia ser chamada a atenção, porque, como eu já falei também no meu vídeo, a década de 70, no final da década de 70, existia muita hipocrisia nas casas, nas famílias, né? Que pregava muita moral, era uma moral assim de ditadura, né? Uma coisa que ditava as regras, mas nem sempre quem ditava as regras obedecia. Então existe muita hipocrisia. Então o que eu percebia na minha casa, né? Na minha infância, o que eu vivia? Eu vi que meus irmãos estavam crescendo e eles estavam começando a assumir um papel que não era deles, que era de sustentar a casa, né? Como eu já te falei, eu sou de uma família, né, de 6 irmãos, eu sou a caçula, né? 2 irmãos homens, 4 mulheres. E meus irmãos já adolescentes já estava começando a sustentar a casa, porque os meus pais, eles já estavam numa idade muito avançada, eles não tinham muito estudo, não tinham muita oportunidade de emprego. E família que é grande, gente, os filhos são obrigados a amadurecer muito cedo. Quando a família é grande, os filhos têm que sair cedo para o mercado de trabalho. Antigamente não existia esse negócio de jovem aprendiz, não tinha esse negócio de esses benefícios social para jovens, né? Não existia o EJA, essas coisas assim que fazem para ajudar o jovem. O jovem ele ia trabalhar com 13, 14 anos na roça, e à tarde ia estudar, às vezes trabalhava em olaria, ajudava o pai no plantio, na lavoura. Aqueles que não eram do campo, eram da cidade, ajudava o pai assim, numa oficina, numa vendinha, numa mercearia. Entendeu? Não muito diferente de hoje, né? As pessoas pensam que hoje os jovens estão entrando mais cedo no mercado de trabalho. Gente, no mercado de trabalho, o jovem entrava, ó, sempre foi criança, sempre trabalhou. Ah, Ana Maria, mas não é certo. Mas você concorda? 10 anos de idade é criança, 11 anos de idade também é criança. Criança, às vezes, 11 anos de idade, até hoje, gente, trabalha na roça. Só que essas coisas, às vezes, é anônima. Às vezes, a mídia não vê. Às vezes, a mídia, né, não fala sobre isso, entendeu? E não se usava muito essas expressões assim, escravidão infantil. A gente sabia que tinha uma escravidão, mas a gente não dava nome às coisas, porque família muito grande, o filho mais velho, se tivesse 14 anos, ele já tinha que ajudar o pai.
E às vezes os pais também não davam conta de poder sustentar os filhos, né? Esse negócio assim, esse conceito de que os filhos têm que amparar o pai na velhice, eu não vou falar sobre isso agora, mas eu tô só abrindo um parênteses, parte o quê? De que princípio, de que pensamento? De que os filhos têm que dar continuidade àquilo que os pais não conseguiram fazer, que às vezes é manter uma casa, né? Era difícil manter uma casa com muita gente, com roupa, com comida, com tudo, por isso que vivíamos na miséria. Então, meus irmãos adolescentes já começaram a trabalhar, alguns tiveram que largar o estudo, né? Porque às vezes não dá para trabalhar e estudar, não é como hoje, né? O filho, ele sai do trabalho e vai para a faculdade. Apesar que até hoje tem gente que larga o estudo para trabalhar, para sustentar a família, né? E é a pior coisa que faz, porque depois de adulto fica difícil estudar. Não é que é impossível, as coisas se tornam difíceis, a cabeça já é outra. E eu vi meus irmãos assim, né? Para mim poder ter meus lápis, ter os livros que eu tinha que comprar, como eu já falei em outro vídeo, meus irmãos que compravam, porque o meu pai mal podia dar as coisas pra gente. A minha mãe, ela fazia faxina em casa de família, limpava fogão pros outros, pras madame, mas ganhava assim miséria, muito pouco. Gente, antigamente, nessa década, não tinha os direitos trabalhistas que temos hoje. Ou se tinha, né? Às vezes até tinha, eram ignorados. Eu tô falando, gente, de uma terra distante aqui, de um lugar que não é muito falado, que não é muito percebido. Eu morava numa cidade do interior. Não é como hoje, qualquer coisinha você mete um processo, você coloca uma causa. As pessoas não tinham muita informação. Era uma idade de muita treva, era um tempo de muita treva. Por quê? Porque não tinha muita informação, entendeu? Das coisas, dos direitos das pessoas. Então as pessoas muitas vezes elas eram humilhadas, né? Não poderiam processar, baixava a cabeça, ia para casa chorar. E meus irmãos começaram a trabalhar cedo para que eu tivesse roupa, calçado, para que a gente pudesse sair daquela casa que a gente morava miserável, pudesse alugar uma casa melhor, ter coisas decentes como uma televisão, uma geladeira. Gente, o pobre sempre foi assim. O pobre, ele não trabalha pro luxo, ele trabalha para ter o básico. Ele não trabalha pro conforto. Sabe, é difícil porque a renda dele, o poder aquisitivo dele não chega para o conforto. Então naquela época você ter uma televisão, você ter uma geladeira, você ter uma casa mobiliada com o básico do básico, era como se estivesse no céu. E meus irmãos trabalhavam para isso, né? Para mim poder ter a roupa, para mim poder ir no cinema, para começar. A minha primeira vez que eu fui no cinema, eu tinha 17 anos de idade. Hoje em dia, qualquer criança de 8 anos, 10 já vai no cinema, né? Gente, muitas coisas que hoje eu conheço, eu não conhecia na infância. Não é que não existia, é que na minha casa não chegava porque meu poder aquisitivo era muito baixo. Bom, eu olhava para as minhas colegas, amigas, né? É aquela fase de comparação, né? Na infância, você já começa a se comparar com o seu grupo. Você já vê aquela menina que anda mais arrumadinha, que o pai pode mais, que pode comprar roupa da época, né? Aquela roupa que tá na moda, que é inspirada pela novela. Você vê aquilo, você começa a se comparar, você vê que sua realidade é totalmente outra. Que aí você vai na casa das suas colegas, você sabe que na casa das suas colegas tinha um lanche gostoso, tinha uma casa bonita, e a sua casa é pobre, é de chão batido, entendeu? Eu via minhas roupas rasgadas, as pessoas não me convidavam para as festas de aniversário, porque sempre foi assim, gente. O mundo, ele olha você pela aparência. O mundo não é igual a Deus, e não é igual a algumas pessoas. A maioria do mundo, o mundo, gente, olha a pessoa pelo que você tem. Entendeu? E mesmo desde criança, você já fica lá deixada de lado. Você não é convidada para as festas, até no meio dos parentes, né? Sempre tem aquele parente que é melhor de vida, que tem uma casa melhor, que não quer se relacionar com a gente. Da minha infância também era assim. Tinha os parentes que não queriam que a filha brincasse comigo, porque a filha tinha de tudo, tinha o melhor sapato. Antigamente tinha aquele calçado lá, né, gente? Melissa, você lembra? Eu sou da época da Melissa. Quem tinha dinheiro para comprar uma Melissa, a gente tava abafando naquela época. Hoje a Melissa voltou, né? Hoje ela voltou aí, inovou um pouquinho, mas naquela época a gente olhava aquelas coisas e sentia uma tristeza por não ter. É igual você que de repente vê coisas que os outros têm, porque nós éramos criança. Sabe, a gente não tinha, a gente tinha menos do que o básico. Você não tá entendendo, entendeu? Não é que a gente queria o luxo, a gente queria pelo menos poder ir num fast food, comer um hambúrguer. Gente, nem na minha época de infância eu vim conhecer hambúrguer já adulta, né? A gente sabe que tem as coisas, a gente vê na televisão, mas a gente não experimenta porque o nosso poder não chegava tanto.
Entendeu? Então eu desejava ter o que minhas colegas tinham. Como eu era criança, isso não se tratava de inveja, né? É aquela fase da comparação que você quer ser igual ao grupo, né? Que você vê que você tem dificuldade para ter seu material para tudo, mas você vê que as outras colegas, a vida dela não é tão sofrida, né? As minhas mãos eram mãos calejadas, porque às vezes eu tinha que rachar lenha, ajudar minha mãe quando faltava gás, né? A gente tinha que cozinhar no carvão. Não é como hoje, né? Que o gás acaba, você chega, liga, daqui a meia hora o gás tá chegando de moto. Você tinha que ir pro depósito, longe, buscar, entendeu? Esse gás, andar quase meia hora com esse gás, colocar ele envolvido no cabo de vassoura, né? Que é no meu tempo, sabe? Coloca naquela parte do bujão, uma segura de um lado, de outro. A gente tinha vergonha quando conseguia comprar o gás. Houve época na minha vida que eu fiquei 15 dias cozinhando na lenha. Não é como hoje que tudo se tornou mais acessível. Não é que a vida tá fácil, mas tá mais acessível, entendeu? Você começa a entender que sua família é uma família pobre. Você vê na televisão, você deseja ser como aquela família da televisão e há um choque, né? Aí você começa a pensar assim, ó, quando eu crescer eu vou mudar a realidade da minha família. Mesmo com pouca idade, eu já tinha essa maturidade. Não, eu vou trabalhar, eu vou para a capital para me poder arrumar um emprego para tirar a minha mãe dessa miséria, dessa vida. Porque a minha mãe era uma mulher maravilhosa, era uma mulher até bonita. Mas por ela viver uma vida sofrida, ela tinha uns 40 e poucos anos de idade dela, parecia que tinha 60, de tanto sofrimento, né? Porque as pessoas, gente, quando elas não têm dinheiro para se cuidar, elas ficam muito sofridas. Ela fica com o rosto parecendo que tem mais idade, porque não tem recurso, porque vive uma vida dura, né? E assim minha mãe viveu a vida dura ao lado do meu pai. Eu vou parar por aqui, tá bom? Depois estarei contando mais aspectos tristes, alguns também legal, engraçado. Eu peço que se você gostou, você deixa seu like, tá? Você ativa o sininho, se inscreve, comenta aí. Você viveu a época que eu vivi? Você passou pelas coisas que eu passei? Ou de repente tá passando até agora? Qual a lembrança que você tem da sua infância? Eu quero ver, gente, ninguém tá comentando. Você não tá gostando do vídeo? O que que falta no meu vídeo? O que que você deseja que tenha mais? O que que você acha que tem que tirar? Eu te dou esse direito de você sugerir, tá bom? O vídeo ficou longo. Muito obrigado. Tenha uma boa quinta-feira e até mais.